إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الموت، وصلوات الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته. أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا. قوله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Naam, caríssimos irmãos, depois desta pequena introdução, vos aconselhamos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah tabaraka wa ta'ala. Prezados irmãos, uma pequena partilha neste preciso momento, que há dias atrás tivemos um testemunho do nosso irmão Saddam, em que apresentava para o público ou a sociedade de que havia passado por alguns problemas espirituais e foi preciso que passasse por nossas mãos, nós como intermediários na intermediação da sua cura perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso não é algo de dúvida, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Confie, deposite a confiança على الحي, daquele que está em vida, quer dizer, daquele que está com a eternidade. Al-Hayyu, Hayatullah, a vida, a existência de Allah é eterna. Lam yasbiquhu bi'adamin, não foi interligado com a inexistência, wala yalhaquhu bizawali, e não está interligada com a inexistência também, ou com a remoção, bem dizer. Wa hayatul adami wal jinni aw al khalq, a vida do ser humano ou do jinni ou da criatura, sabaqahu bil adami ou sabaqahu al adam, foi antecedido com a inexistência, depois existiu. بمعنى حياته ممكن الوجود وممكن العدم. A vida do ser humano e do jinni ou outras criaturas é possível que exista com a permissão de Allah, e é possível também que não exista. وَيَلْحَقُهُ الزَّوَالُ, e também é interligada com a inexistência ou com a remoção, para bem dizer. Portanto, é confiado Allah subhanahu wa ta'ala em todos os aspectos e esferas da vida humana, e tanto como a vida do jinni. O profeta Muhammad sallallahu disse no hadith, disse: "Ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Disse: dedique-se daquilo que te vantagia, daquilo que te beneficia, wala ta'jiz, e não desconsiga, wasta'in billah, mas também junto disso peça a cooperação, a ajuda de Allah para aquilo que você dedica-se, daquilo que você trabalha, dedica-se, pedir a Allah para que Allah te concilie na aquisição daquilo que você quer. Wala ta'jiz,
não desconsiga. Até no fim do hadith, ila akhir hadith, como o profeta Muhammad sallallahu disse. Tanto, caros irmãos, ele trouxe o testemunho, não induzimos a ele, não aliciamos a ele, não pode nascer algumas minhocas, alguns equívocos, em algumas mentes de algumas pessoas que podem estar equivocadas, de que ele passou por um preparo, ou passou por um ensaio, ou passou por uma aliciação para que falasse do que nós queríamos. Não. Nós não podemos, não temos a mentalidade, não temos o modo de instruir, modo de aliciar alguém para poder mentir. Não temos isso. Mas sim, podemos falar que a pessoa dê um testemunho daquilo que aconteceu, daquilo que ele sentia, como verdade, não como mentira. Porque o Islã, o Corão diz, quando vocês estiverem a falar, fa'adilu. Quando vocês estiverem a falar, falem aquilo que é justiça. Não podem mentir. Por isso, tudo aquilo que é testemunho não se pode mentir. É o que o Islã nos ensina. E nós, como Ahl Sunnah wal Jama'ah, nós como Salafiyuna, nós não somos Salafis, como outros dizem. Nós somos Salafiyuna. Nós não somos Salafis. Somos Salafiyuna. Quer dizer, Muttabi'i Salafi Salih. Seguidores dos períodos passados. Salafiyuna. Salafi foram aqueles que já passaram. Nós somos Ahl Sunnah wal Jama'ah, seguidores dos períodos passados. Não gostamos de mentir num testemunho. Não gostamos de mentir num testemunho. Ele falou aquilo que foi verdade, aquilo que foi justo no seu testemunho. É o que lhe aconteceu, é o que ele sentia e viu-se a imperiosidade. Não é ele sozinho. Existem inúmeras pessoas em que também passaram também por nossas mãos. Foi intermediação, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, tomaram a cura de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, caros irmãos, de certo, precisa que as pessoas percebam de que não podem ir para os obscurantistas. Não podem ir para os obscurantistas, que são os curandeiros, que são os feiticeiros, os mushriques. Nós estamos a falar só curandeiros cafres, descrentes, que não são muçulmanos. Também tem curandeiros muçulmanos, que usam capa do Islã para usarem assuntos do obscurantismo, metendo dentro do Islã. Então, caros irmãos, para aqueles que são muçulmanos e para aqueles que não são muçulmanos, que já passaram por vários lugares, padecem enfermidades diversificadas espirituais e não se deram certo, porque a cura de alguém que padece de doença espiritual não está no curandeiro, está no Sharia, está no Islã, dentro do Islã. Com quem? Com os exorcistas, aqueles que fazem o trabalho do Sharia, fazem o trabalho da Ruqya, da invocação jurídica. E quem são esses? A invocação jurídica tem duas vertentes. Tem a invocação jurídica de leitura do Coran e tem invocação jurídica de medicamentos espirituais. Nesses duas invocações, aglutinando é uma única invocação, em que não está proibido a um muçulmano que sabe ler o Coran e fazer invocação para o seu conhecido, para o seu irmão muçulmano ou para os seus familiares. Não é proibido. Mas existe invocação mais além, em que precisa de uma perícia, de uma especialidade, em que só tem que ser um teólogo, um álimo da Sunna, que passou por um preparo de ensinamento da Sunna e aprendizado da Sunna, em que depois pega o conhecimento da Ruqya, do exorcismo, da invocação jurídica, para poder ter mais, acrescer o seu conhecimento. Portanto, caros irmãos,
Aqui exortamos a todo aquele que padece, não só muçulmano, mesmo também fora também do Islã, fora daquele que é muçulmano também, a todo aquele que padece de enfermidades espirituais, em que tem que reparar quem lhe pode tratar. Não é todo aquele que diz sabe tratar por via de exorcismo, por via da ruqya, por via de invocação jurídica, consegue tratar. Não é possível. Há pessoas que alegam ser enquanto não é realidade. Nós temos um ditado retórico, um ditado eloquente, al-bulagha, al-fusaha, eles dizem faqidu shay'a, ou faqidu shay'i, la yu'tihi. O desconseguidor de algo não lhe dá nada. Para quem não tem habilidades, não tem a posse de algo, você lhe pede o que você quer enquanto ele não tem. Ele não vai te dar, porque ele não tem. Alguém, por exemplo, quer uma água para beber, água fresca, e pede quem não tem. Não vai lhe dar, porque não tem. Então, não é todo aquele que sabe ler o Coran, sabe fazer o quê? Sabe fazer a invocação. Mas sim pode ajudar alguma pessoa, alguém, um conhecido, fazer alguma invocação. Mas não lhe cabe o direito ou o dever, diria assim não lhe cabe esse dever dizer que eu faço ruqya. Só porque ajudou alguém, fez algo para o fulano, dizer que eu faço ruqya. Não. Ele ajudou alguém, fez invocação para alguém e deu certo. Alhamdulillah, Allah facilitou. Mas não é um conhecimento que lhe cabe a dizer que eu sou um exorcista. Não. É um conhecimento muito amplo e muito profundo que precisa de peritos, homens da matéria. Portanto, caros irmãos, queríamos aqui deixar um apelo e um convite de que quando nós vimos o testemunho do nosso irmão Saddam, nós não, na nossa pessoa, não aliciamos a ele, não instrumentalizamos a ele para poder falar mentira como é que é, ao público, mas sim ele falou aquilo que foi verdade daquilo que lhe acontecia. Então, apelamos aos irmãos para que não possam ir em lugares inconvenientes, lugares em que não fazem sentido do tratamento da Sharia, mas sim devem ir. Não estou a dizer que só devem vir para mim, vir para nós, mas sim precisa que vocês devem reparar, você deve reparar onde é que vocês devem ir, quem deve tratar a vocês, quem deve nos tratar de acordo a ruqya sharia, a invocação jurídica. Sendo assim, caros irmãos, paramos por aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala vos facilite, que Allah subhanahu wa ta'ala para os que estão de enfermidade deem rápidas melhoras, os que estão de enfermidade, doenças espirituais, doenças que não são tratadas nos hospitais. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq.